Poxa, filho, meu e-book não vende. Assiste esse vídeo até o final. Vamos lá. Ué, como assim? Vem, cara. Vem? Não quer vir? Beleza, ele falou que não é o canal dele, ele não quer vir. Mas lá, vamos direto ao que interessa aqui. Meu e-book não vende. Bom, hoje eu vou compartilhar um mapa mental aqui com você sobre o que acontece hoje, os principais motivos e algumas recomendações para você que lançou o seu e-book e ele não vendeu. Simplesmente não vendeu. E focado aqui para e-books de não ficção, tá? Não são e-books aí de literatura, história, que você quer contar, fazer um conto, enfim. Não é esse tipo de e-books que eu normalmente dou recomendações, tá bom? Mas vamos lá, vamos direto ao que interessa aqui. O que acontece hoje? Muitas pessoas, cara, chegam pra mim com esse pensamento, né? Já recebi alguns comentários aqui no canal também sobre isso. O seguinte, é muito difícil achar um público que compra e-book hoje em dia. O público é muito pequeno. E-book não dá dinheiro. E, poxa, sinceramente, sendo sincero com você, é verdade. É tudo verdade. Todos esses pensamentos estão certos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, como diria o professor Girafales, gente, eu sou velho, eu gosto muito de Chaves, mas enfim. Deixa eu te emprestar o meu óculos, né, a minha visão, para você enxergar de uma maneira diferente e te ajudar nessa missão de você vender o seu e-book, as suas primeiras cópias, beleza? Deixa eu te ajudar. O que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo vai ser muito importante. Por quê? O que eu vou compartilhar com você nesse vídeo exatamente? Primeiro, como mudar a forma de ver e-books na sua estratégia de marketing. Se você tem um produto, um serviço, se vende um produto ou serviço, eu vou te mostrar uma maneira diferente, tá? Eu vou compartilhar com você os principais motivos porque o seu e-book lindo, maravilhoso, ele parece um livro empoeirado de cabeceira ali, um livro velho, jogado, que ninguém lê, que ninguém baixa, que ninguém compra. E, por fim, eu vou te passar algumas recomendações do papai aqui, tá bom? Ele não tá aqui agora, mas, enfim, do papai aqui, para você virar a chave das vendas do seu e-book. Isso é o mais importante. E caso esse material ele chegue a 50 comentários, que é a meta aí desse vídeo, bom, eu libero esse mapa mental aqui de graça pra você, eu fixo no primeiro comentário o link, vou dar de graça aqui pra você. Mas vai lá, só se chegar aos 50, hein? Mas antes, baixa um material gratuito aqui, tem material gratuito pra você aqui baixar no primeiro link da descrição, tá? Eu não sei qual vai ser o material, porque de tempos em tempos eu mudo, mas é material gratuito pra você te ajudar nessa jornada aí de e-books, de marketing, inteligência artificial. E se inscreve, deixa um like, cara, muito importante, ó. Clica agora no gostei aí, pra gente fortalecer aqui o trabalho e ver se eu tô fazendo um trabalho bom aqui, combinado? Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. Alguns motivos, os principais motivos, 4 motivos e 3 recomendações. Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Já foi avisado lá no início. Vamos lá. Qual é o motivo número 1 porque o seu e-book não vende? Esse motivo aqui é o primeiro, coloquei ele primeiro porque ele é o mais importante. É o tema fraco. Edson, tema fraco? Sim. Tema fraco é quando você não faz uma pesquisa de mercado, é quando você tem a falta de sentimento do mercado, a falta de observação do mercado, observar o que está acontecendo, ler comentários, ler avaliações. É um grande exemplo de você entrar num vídeo sobre aquele tema de um e-book que você quer fazer. Quero fazer um e-book no tema de fitness, de emagrecimento. Você vai entrar em vídeos de pessoas, né, de outros players do mercado. Você vai analisar o que eles estão fazendo, o que as pessoas estão comentando nos vídeos. Você vai entrar lá na Amazon, no Kindle, você vai lá nas avaliações. Foi até um inscrito do canal que me atentou, que me lembrou sobre isso. Olha, vai lá, avaliações dos livros no Kindle é importante, dos e-books no Kindle também é importante para você ver o que o público está buscando, o que o público precisa resolver. Olha só, quando você não tem um tema forte, todo o seu e-book vai por água abaixo. A verdade é que, se você não tem um tema bom o suficiente, com um apelo comercial, cara, toda a tua estrutura que tu montou para vender o seu e-book não vale de nada. Porque não vai adiantar todo o esforço para pouco resultado ou nenhum resultado. Talvez esteja acontecendo com você, tá? Esse é o primeiro motivo. Vamos fechar aqui para não ficar bagunçado. Segundo motivo, esse daqui, gente, esse daqui eu pensei muito antes de colocar, porque é algo de bastidor, é algo que eu só converso e só falo isso nas minhas mentorias e consultorias, um a um. Nem em grupo, às vezes eu compartilho, mas aqui pra você hoje, eu percebi que, caramba, eu tenho que compartilhar isso aqui com as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar, que é a falta de um evento gatilho. Olha isso aqui, você nunca ouviu falar isso aqui na internet, evento gatilho, você nunca ouviu, eu tenho quase certeza, tenho 90% de certeza, pode ser que os outros 10% você já deve ter ouvido falar mais ou menos do que é, mas isso aqui dentro de um e-book eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi ninguém falar, né? Mas enfim, o que é um evento gatilho?
é a intenção com que a pessoa está procurando resolver aquele problema. Ou seja, sem intenção, sem resultados. Ou alguns eventos gatilhos, alguns exemplos para você ter a noção do que é. Bom, vamos lá. Aproximando aqui para cima. Por exemplo, um exemplo de um evento gatilho é uma pessoa que acabou de passar por uma situação X. Ou uma pessoa que recebeu uma notícia Y. Né? Eu troquei aqui as falas, mas você entendeu. Uma pessoa que está iniciando um novo negócio é um evento gatilho. Ela vai buscar materiais sobre como iniciar um novo negócio. Dentro de marketing, dentro de vendas, dentro de gestão. Olha só, final do mês. Galera, presta muita atenção para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, principalmente para você que está aí. Final do mês está chegando. Eu tenho é um evento gatilho mais poderoso que existe. Eu tô gravando esse vídeo aqui no meio do mês, mais ou menos. Mas final do mês, cara, é um evento gatilho para muitas pessoas. Olha só, um evento gatilho muito forte. Ainda coloquei entre parênteses aqui. Após um divórcio. Um divórcio é um evento gatilho. Mulheres investem mais em estética. Tem um estudo que mostra sobre isso, que após o divórcio as mulheres investem muito mais em estética. Bom, primeiro filho, aconteceu comigo isso. Eu busquei muita coisa, me preocupei com o futuro, enfim. E é um evento que desencadeia muitas outras procuras. Cara, isso aqui do primeiro filho é poderoso, hein? Filhos quando saem de casa também é um evento gatilho. Lá quando, né, se a pessoa teve os filhos mais ou menos com 20, 30 anos, quando a pessoa estiver chegando 45, 50 anos, os filhos estão saindo de casa. Na teoria, né? Às vezes não acontece na prática, mas esse é um evento gatilho também. Cara, perda familiar é um evento gatilho. Faz a pessoa tomar uma decisão de, né, seguir um outro rumo. Ir para o exterior, para fora do Brasil, ir para outro país, é outro evento gatilho. Cara, desemprego, evento gatilho. Abrir um negócio, sair da CLT, é um evento gatilho. Eu poderia listar aqui, ó, mais 10, 20, 30 eventos gatilhos. E você pode olhar para sua vida, olhar para a vida do teu potencial cliente e imaginar, caramba, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Por que ela vai procurar, né, resolver esse problema? Existe algum evento gatilho que desperta essa procura? Cara, esse aqui é um dos motivos mais intrínsecos que ficam escondidos de uma pessoa comprar um e-book ou comprar qualquer outro produto ou serviço. Às vezes a pessoa está fazendo uma fuga daquele evento gatilho, sabe? Às vezes o evento ele foi crucial para a tomada de decisão da pessoa. Porque a tomada de decisão ela é feita com intenção. Se você não tem intenção, você não vai ter resultados. Beleza? Esse é o segundo motivo porque você não vende o seu e-book. Já vai pegando aí. Eu até esqueci de te orientar, de você pegar papel, caneta, porque esse vídeo aqui ele é muito completo. Ele é o mais completo sobre esse tema aqui, cara. Sobre você não conseguir vender o seu e-book. Você vai sair daqui, eu tenho certeza que se você aplicar, principalmente as recomendações, e entender os motivos, cara, já vai mudar. A não ser que, nossa, Edson, realmente tá impossível isso aqui, não tem como. De verdade, se do primeiro motivo o teu tema você vê que ele não é bom, e tem vídeos aqui no canal falando sobre como você descobrir temas virais, até esqueci de comentar. Se você vê que o teu tema não é bom, cara, já para por aí. Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Muito importante. Mas vamos lá. Motivo número 3. Preço descolado da realidade. Cara, esse daqui, tem muito cliente que chega aqui pra mim e tá querendo vender um e-book. Olha só, pasme. Não sei se é você. Por R$97. R$97. Até tomar uma água. Se você tivesse lá em 2015, talvez você até conseguisse vender esse e-book aí de R$97. Mas hoje, gente, hoje tá meio complicado. Não, porque esse conhecimento ele vale muito. Será que ele vale muito? Será que se a pessoa não entrar no YouTube, ela não acha que você está escrevendo aí? Isso que é importante. Essa questão de preço descolado da realidade, intrinsecamente, o que tem ali dentro? É o conhecimento, o valor do conhecimento. Cara, hoje, cara, você olha só. Vale a pena eu vender um e-book ensinando a pessoa a criar e-books com inteligência artificial? Na minha visão, não vale, mas tem gente que tenta, que vai vendendo. Mas na minha visão não vale. Por quê? Porque, cara, tem trocentos, tem 300, 1 milhão de vídeos. Não vou falar que é 1 milhão de vídeos, mas é exagero. Mas tem muitos vídeos no YouTube que a pessoa, ela vai lá, chega lá e aprende como criar um e-book com inteligência artificial. Aqui no meu canal, ela aprende de graça. Ela não precisa comprar algo. Ah, mas ela quer organização. E aqui não tá organizado? Se você entrar aqui e seguir aqui a linha dos vídeos ali, não tá organizado? Ela mesmo se organiza. Não precisa de R$97 para ter um e-book. Comprar um e-book, não precisa disso. E outro motivo muito importante. Kindle. Cara, o Kindle, a barreira de entrada, de valor, de preço de e-books, cara, o Kindle botou lá embaixo. O Kindle Ilimitado, ou em Kindle Unlimited, cara, você paga um valor mensal e tem acesso a uma biblioteca com milhões de exemplares de tudo qualquer tema que você quiser.
Enfim, e o preço lá? E o preço, cara? Eu já vi, cara, e-book por 99 centavos. 99 centavos. Você tem noção disso? E-book grátis também, né? Você pode assinar o Kindle Limitado, tá ali, tá de graça pra você. E a precificação que eu recomendo? De R$1 a 27. A 27, ó. Ó os números do marketing digital na minha cabeça. De R$1 a R$29. Isso dependendo muito do teu nicho. Cara, tem nicho que você não vai conseguir vender mais que 19, 20, porque já tem muita coisa. Então, esse e-book que você quer vender, tem algo intrínseco aqui que é o seguinte, cara, qual é o valor do conhecimento? Qual é o valor do conhecimento que a pessoa está disposta a pagar, né? O quanto esse conhecimento vale? Será que é um conhecimento que é facilmente encontrável no YouTube da vida? Cara, você encontra quase tudo no YouTube, quase tudo. E se você pesquisar mesmo a fundo, você vai encontrar o que você quer no YouTube, né? Você vai encontrar, o que aconteceu já comigo? Eu precisava criar um aplicativo sem saber programar. Isso em 2020, 2019, por aí. Então, o que eu pensei? Caramba, eu preciso de buscar uma ferramenta. Achei a ferramenta. Só que tinham poucos tutoriais. O que eu fiz? Pesquisei em inglês. Tinham muito mais tutoriais. Aprendi. Mas eu fui juntando as minhas peças. Cara, um e-book, se você também ajudar a juntar essas peças, vai ajudar pra caramba. Não sei se você entendeu, mas eu acredito que sim. Mas vamos lá. O último motivo, vamos prosseguir aqui, é querer ficar rico com e-books. Cara, esse daqui é muito complicado. Os gurus, a galera do marketing digital, os outros jogadores, os outros players, né? Os jogadores caros aí, né? Que aparecem toda hora em anúncios pra vocês, eles prometeram muita coisa pra vocês que não é realidade. Doa quem doer, eu falo mesmo, você não vai ficar rico com o e-book. Mas o e-book, ele não vai te deixar rico, mas ele pode ser a ponte que te leva para esse caminho. Ou seja, você precisa enxergar, lembra do meu óculos que eu tô colocando, te ajudando a enxergar? Enxerga o e-book como um meio e não o fim. Para quê? Para um convite aos próximos passos. Se você tem um e-book e você só quer vender, só quero vender o e-book, cara. Grande chance de ficar no prejuízo. Hoje em dia, né, gravando esse vídeo. Grandes chances. Mas se você usa como um meio, se você tem um outro serviço, se você tem um outro curso, um upsell, algo que a pessoa possa fazer um upgrade, né, vamos dizer assim, comprar algo de um maior valor que um e-book, é ali que vai estar a mina de ouro. É ali que você vai conseguir fazer dinheiro de verdade. São os próximos passos. O e-book, ele é um material mais baixado na internet, é um material mais consumido, todo mundo conhece, e por mais que digam que, mas é difícil encontrar um público, não é difícil. Muito provavelmente, né, você já bateu em alguns desses motivos aqui e provavelmente estava errado, tá? Existem mais motivos, mas esses são os 4 principais motivos que te impedem de vender o seu e-book, tá? Agora vamos para a recomendação. E antes da gente ir para a recomendação, cara, eu vou te pedir, deixa um like. Cara, deixa um gostei aqui e o comentário. Você lembra do comentário para liberar esse mapa mental aqui? Deixa um comentário também, porque é importante para eu saber se realmente esse vídeo aqui tá ajudando as pessoas, se realmente faz sentido aquilo que eu tô compartilhando com você, beleza? Vamos lá, vamos para as recomendações. Recomendação número 1. O que você vende determina como você vende. Eu vou falar de novo para você entender, porque isso aqui é muito, mas muito importante. A maioria que não entende isso aqui tá batendo cabeça, ó. Batendo cabeça demais. Não precisa ser assim. O que você vende determina o como você vende. Ou seja, o que determina o como. Como assim, Edson? Me explica melhor essa frase aí. Eu não sou tão inteligente de criar um negócio desse, não fui eu, mas é o seguinte. Texto vende com texto. Vídeo vende com vídeo. Ao vivo vende com ao vivo. Ou seja, e-book se vende com uma página de vendas. Não precisa se preocupar. Olha só, você não precisa fazer uma live. Olha, eu já vi pessoas fazendo lives. Fazendo uma live maravilhosa, as pessoas gostando muito, tal. E no final ela vende um e-book. Pelo amor de Deus, gente. Não precisa disso. Eu já vi pessoas gravar um vídeo de 300 horas para vender um e-book. Não precisa disso. Se você tem um curso, você precisa ter vídeos vendendo esse curso. Uma VSL, um vídeo de vendas. Se você tem uma mentoria, você tem uma consultoria que é 1 a 1, que é ao vivo, uma entrega ao vivo, você vai fazer a venda ao vivo. É simples. E se você tem um e-book, você vende através de texto. Texto vende com texto. Simples assim. Essa é a recomendação mais crucial que existe até o momento aqui agora. Porque a maioria das pessoas, elas inventam muitas coisas. Faz o simples, que é o simples que funciona. O simples ainda funciona, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o simples ainda funciona. Mas vamos lá. Recomendação número 2. Fuja do marketing de nicho. Bom, esse aqui
Gente, vou até tomar uma água aqui de novo. Esse aqui é brabo. Por quê? Todo mundo te ensina que você tem que ter obrigatoriamente um nicho. Que você tem que, né? E agora saiu uma moda, uma nova moda aí, que é você é o seu nicho. Enfim. Por que eu coloquei fuja entre aspas? Vamos destrinchar aqui, você vai entender. Primeiro de tudo, o que todo mundo faz? Todo mundo faz. Foca apenas em um nicho, em um único nicho. Ou seja, o público é pequeno, muitas pessoas sem interesse e você vai ter frustração. Igual aquele sentimento das pessoas lá no início do vídeo. Ah, é um público, quando a gente acha pessoas para vender, é um público muito pequeno. Cara, calma. Olha só, isso é o que todo mundo faz, é por isso que a maioria não tem resultado, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Já parou pra perceber? Cara, eu tenho uma padaria, eu tô numa rua que tem 30 padarias. Aí sobrou uma vaga lá, num terreno, num lugar pra alugar. Aí eu vou pensar, caramba, eu vou abrir uma padaria ali também. Cara, mas na rua já tem 30 padarias. Você vai abrir mais uma padaria, cara. Faz sentido? Cara, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça as pessoas quererem fazer exatamente igual aquilo que a galera tá fazendo. Para e pensa um pouquinho. Para e dá um passo para trás. O que poucos fazem? Poucos fazem isso aqui, ó. Resolvem problemas sem ser tão específico. Cara, às vezes você tá muito específico no seu e-book. Às vezes você só quer falar com um público que realmente é pequeno, cara. Imagina o seguinte, eu vou criar um e-book para cirurgiões, né, da coluna que moram no Brasil. Cara, você tem noção de quantos cirurgiões da coluna moram no Brasil? É um número pequeno, eu posso te dar certeza disso. Cirurgião não é qualquer um que é cirurgião. E é porque eu trabalho também com clientes nesse ramo. Mas para prestar atenção. Olha o tamanho do público que você está escolhendo, cara. Você não precisa resolver um problema tão específico assim. Você não vai vender muito e-book, obviamente você não vai vender. Agora, se a tua estratégia é atrair esse tipo de público, aí é outra história. Para poder fazer um upsell, para fazer um upgrade, a pessoa ir para os próximos passos, aí vale a pena. Aí você está fazendo gol. Mas vamos lá. Ou seja, amplie mais o público. Ou seja, foca em resolver problemas comuns. Se você quer um e-book que venda e venda muito, entra no Kindle, vê lá os e-books top players. Aqueles problemas. Tipo lá, olha esse livro, que é um dos mais conhecidos do mundo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, quem não quer fazer amigos e quem não quer influenciar pessoas? Pelo menos a maioria quer. A maioria vai precisar fazer amigos e influenciar pessoas numa vez na vida. É um problema comum. É por isso que é um best-seller. Vende muito. Outro, quem pensa, enriquece. Quem não quer enriquecer? A não ser os comunas. Nada contra, tá? Mas o comuna não quer enriquecer. Mas enfim. Esses temas desses e-books, eles resolvem problemas comuns das pessoas. Se você parar e olhar, começar a fazer uma engenharia reversa dos livros best-sellers, daqueles que mais venderam, cara, você vai ver que eles estão resolvendo problemas comuns. E se o teu e-book ele resolve um problema comum de um público ali específico, vai ficar pequeno. Se você quer vender mais, expande um pouco. Seja um pouquinho mais amplo. É muito contra o que a galera tá falando aí. Não, que tem que ter um nicho, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado. Será mesmo? Para você ter resultado, você tem que fazer igual todo mundo? Enfim. Vamos fechar aqui a recomendação número 2. Recomendação número 3 e última. E lembrando, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Sei que eu já pedi, nesse vídeo aqui foi até diferente, já pedi umas 3 vezes isso. Mas baixa o material aqui também. Deixa eu saber se esse vídeo tá realmente te ajudando, beleza? Vamos lá. Recomendação número 3 e última pra gente finalizar. Um tema, né? O que eu recomendo é você tenha um tema com grande apelo comercial. Eu falei isso lá no início, porque ele tá linkado ao motivo. E o que é um tema com grande apelo comercial? Bom, é o que eu chamo de pay point. Que vem do inglês. Eu utilizo muito inglês, assim, muito americanizado, sim, imperialista. Mas enfim, pay point é o ponto de dor, ou seja, qual o problema que o público quer resolver agora. Esse é o ponto de dor. Esse é o maior ponto de dor que você pode utilizar como um apelo comercial para o seu e-book vender. Qual o problema que o teu público quer resolver agora? Não é o que você acha que ele precisa. No vídeo de como descobrir temas virais com a inteligência artificial, a gente usa o Gemini. Você pode assistir esse vídeo, ele vai estar... Eu vou deixar ele aqui no card, em algum lugar aqui para você, depois que terminar esse aqui, assistir. Você vai entender o que eu tô falando.
Você precisa aprender o que as pessoas estão buscando agora. Descobrir o que as pessoas estão buscando resolver agora. E nos últimos dias, só pra gente finalizar aqui, nos últimos dias, eu participei de um treinamento de um cliente meu. E ele é médico, né? Ele trabalha com dor e tal. E ele falou uma frase que isso aqui é o ponto crucial desse vídeo. Nessa recomendação número 3 é o ponto crucial. Se você aplicar isso aqui no seu e-book, você vai ter resultado. Por quê? Ele falou o seguinte: dor gera mais dor e gera mais inflamação. Olha só. Dor gera mais dor e gera mais inflamação. Se a pessoa tem aquela dor, aquele problema que ela precisa resolver agora, ela quer resolver agora, cara, não tem como ela não comprar o seu e-book. Se a tua página estiver organizada, estiver exatamente na estrutura correta, o teu e-book também entregando o que promete, cara, bum, vai vender. E vai vender muito. Vai vender muito. Então, assim, mas é fácil, né? Às vezes eu fico me perguntando, mas é fácil achar isso? Não é fácil, é por isso que você tem que, né, assistir os vídeos aqui do canal, ativar as notificações, que eu tenho certeza que esses vídeos aqui eles vão te ajudar nessa tua jornada, beleza? Eu vejo você numa próxima oportunidade e espero que eu tenha ajudado de coração. Deixa um comentário aqui para eu saber se esse vídeo te ajudou. Valeu? Forte abraço, Edson Moreira.